Qual é a estrutura de uma boa operação na Bolsa de Valores? Você já parou para pensar sobre isso? Que existem estruturas operacionais que são válidas, que são boas, que são bem ruins, que são bem perigosas. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Quais são as verdadeiras estruturas que você tem que buscar na hora de você operar, que você tem que criar na hora de você operar, seja qual for o contrato, seja qual for o ativo, seja qual for até mesmo o mercado. Eu vou falar do mini índice do mercado brasileiro, mas serve para qualquer coisa na Bolsa de Valores. Preste atenção no que eu vou te ensinar nesse vídeo, porque é o resultado de 20 anos do que eu aprendi e do conhecimento que eu acumulei até chegar aqui. Vamos para o vídeo. Quando você começa a operar no mercado, você tem que entender que muito antes de você sair clicando em comprar e vender, antes de você achar que isso é uma verdade, você vai ganhar dinheiro comprando e vendendo feito louco, você tem que fazer uma pausa nesse pensamento e entender que por trás do seu objetivo de ganhar dinheiro, seja ele diariamente no day trade, seja uma busca um pouco mais lenta com uma carteira, ou uma forma até mesmo mais conservadora, mesmo assim no day trade, onde você espera em gráficos mais longos, operações mais certeiras acontecerem, tudo isso é criado em cima de uma estrutura operacional. Não importa o ativo, não importa o momento, não importa a bolsa. Vou focar aqui na minha explicação no gráfico do mini índice. Esse aqui, por enquanto, é o gráfico de 10 minutos do mini índice na Bolsa Brasileira. Mas a gente podia estar falando em ações, podíamos estar falando em commodities, podíamos estar com o gráfico de Forex na nossa tela, pares de moeda, Bitcoin. Não importa o que você vai fazer, onde você vai operar, nem a periodicidade. Gráfico de 1 minuto, gráfico de 100 minutos, não importa. Estrutura operacional existe em tudo que é lugar. E toda estrutura operacional, ela vem ligada com essas etapas que a gente vai estudar agora. A primeira etapa é onde você compra, aonde eu vou comprar ou aonde eu vou vender. Então, ou seja, aonde eu entro na minha operação. Onde é a entrada dessa operação? A segunda ponto da nossa estrutura de uma operação é aonde você vai colocar o seu stop. Então, vou botar até aqui um "-S", que é o nosso stop, e aqui eu vou botar um "E" de entrada. A terceira parte de uma estrutura operacional é aonde você sai dessa operação, aonde é o seu lucro, aonde está o meu lucro máximo dessa operação. Vou botar aqui um Gzinho, um G+, lucro máximo da operação. E a quarta parte da nossa estrutura é quando eu vou movimentar o meu stop. Então eu vou botar assim uma setinha e o "-S". Tanto faz para cima ou para baixo, tá? Podemos falar de compra, mas vamos falar também de venda, tanto faz. Então uma estrutura operacional é quando você entra. 2. Aonde fica o seu stop, ou seja, a parte negativa, a ordem que, se tudo der errado, o mercado vai vir contra o seu objetivo e vai te tirar daquele prejuízo pré-determinado por você. Mas aonde coloco isso? É em qualquer lugar que eu boto? 3. Onde é o meu lucro? Onde é a saída com lucro, com gain dessa operação? E 4. Quando eu movimento o meu stop, que no começo é negativo. Isso serve também para qualquer tipo de estratégia, de técnica. A gente pode falar aqui da minha técnica pessoal, podemos falar da técnica que a grande maioria das pessoas insistem em utilizar, mesmo que essa seja uma técnica bem cheia de problemas, ou seja, de falta de objetividade, mas as pessoas ainda querem insistir nesse, podemos dizer, erro. Bem, eu já tentei utilizar, por exemplo, a análise técnica clássica e a falta de informações me deixou de fora. Eu fui buscar criar meu próprio método operacional. Mas por um acaso, vamos traçar aqui o que seria uma bandeira. Isso aqui seria uma bandeira. Se você utilizar a análise técnica clássica, nosso padrão de bandeira está aí. Essa operação usando bandeira diria o seguinte, olha, existem duas formas de você utilizar isso aqui, mas lembra, o foco aqui não é eu te falar quando você entra, e sim você pensar de forma estrutural. Bem, ou eu vou entrar no rompimento dessa bandeira para cima, ou seja, o candle sobe, fechou, eu entro na compra. Ou eu vou entrar quando o mercado cai, encosta na parte inferior da bandeira, o candle fecha, eu compro. Ou eu vou entrar olhando para cima de novo, quando o próximo candle, depois daquele primeiro, mais um candle fechar acima, ou seja, que seria o segundo fechamento, eu entro na compra. Muita gente sai comprando simplesmente ou seguindo isso daqui, ou na base do achismo, né? Agora vai, vou comprar. Mas aí você começa a se perguntar, vamos chamar assim, ó, de caso 1,
caso 2 e caso 3. Temos 3 tipos de compra nessa que seria uma operação bem clássica da análise técnica. Não estou nem julgando se ela é boa ou não. Veja só. Primeiro ponto, onde eu entro? Eu tenho essa informação aqui? Eu tenho essa informação, então eu vou marcar aqui. Ó. É uma informação, parte da nossa estrutura a gente tem, aonde eu entro. Ou na parte de baixo, ou no primeiro candle de corte, ou depois do candle de corte, mais um, eu entro na compra. Então eu tenho 3 cenários de compra, cada um escolhe o seu. 2. Aonde eu boto o meu stop? Olha só, o stop dessa operação, a regra, ou seja, a análise clássica raiz diz o seguinte, que a parte inferior dessa bandeira, essa linha azul, você pode botar o seu stop embaixo, mas a análise técnica clássica não vai te falar o valor. Começa, por isso que eu falei, algumas faltas de informações que são muito importantes. Então eu não sei o valor. Eu sei que o meu stop tem que ficar embaixo dessa região. Então eu vou botar o menos S aqui. Só que é uma informação incompleta. A gente não tem ainda um valor certo para que a gente colocar. Então eu vou botar ali, ó, vou botar só um pedaço do nosso V de verificação, né, do nosso check. Só um pedaço, porque o resto eu ainda não sei. Qual é o valor? Não sei, eu sei que tem que ficar abaixo. Vamos continuar. Terceiro, aonde é o objetivo dessa operação? O objetivo da operação, a análise técnica clássica diria para você que você pega o tamanho dessas duas retas paralelas, exatamente o tamanho entre uma e outra, projeta para cima e é lá o seu gain. Então, o seu gain é lá em cima. Projetado esse espaço para cima, lá é o seu gain. Então, você tem um gain. Só que é um gain que é muito vantajoso, principalmente para o cenário 2, para quem usou uma compra no cenário 2. E começa a não ser um gain tão interessante para quem está operando o cenário 1, ou seja, compra exatamente no fechamento do candle do corte, ou espera mais um candle. Esse terceiro candle que pode ser para baixo ou para cima, não sabemos. Mas ele não sendo para baixo, ou seja, deixar mais barata a sua compra, ele também não seria tão válido assim, não é tão maravilhoso. De qualquer forma, nós temos sim um entendimento de onde tem que sair, ou seja, o objetivo final é lá em cima. E continuando, quando você movimenta o seu stop, esse tipo de operação, ele não te fala em nenhum momento quando você movimenta o seu stop. Você vai ter que descobrir muito na base do achômetro, né? Muito na base de que, eu acho que está bom para mim, a cada 30 pontos a favor eu vou andar com o meu stop, então a gente não tem. Então a gente começa a perceber o seguinte, olha, dentro dessa nossa estrutura operacional, que a sua operação precisa ter, as informações que realmente você tem como uma verdade é a número 1, você tem como uma verdade, e a número 2. Aí eu te pergunto, no mercado financeiro, sendo difícil do jeito que já é, será que com 2 informações, 2 partes de uma estrutura que tem que ter 4 partes, é o suficiente? Ou a gente pode falar que temos 2 partes e meia, né? Porque o 2 tem só um pedaço da nossa estrutura, ele não tem o resto todo. Qual é o valor do stop, né? Negativo. Será que vale a pena você colocar o seu dinheiro nisso? Lembra, a gente está lidando com dinheiro, com valor financeiro. E se você quer fazer isso daqui uma coisa recorrente, se você quer se transformar num trader habilidoso, quanto mais informação direta, precisa e objetiva você tiver, mais soma-se a chance, a probabilidade de você lucrar, de você ganhar. É simples assim, né? Não tem como fugir muito a isso, não. Por isso que, voltando a quase 15 anos atrás, eu utilizava esses gráficos assim, desse formato. Eu já tinha entendido que eu precisava sim ter uma estrutura das minhas operações. Isso eu já tinha entendido. O meu problema era que com o que eu usava, ou seja, a técnica que eu estou usando, ela não me fornece informações suficientes para que eu fale, bem, eu quero colocar o meu dinheiro cada vez mais pesado, cada vez com mais contratos nisso daqui. Eu não tenho essa certeza, me faltam muitos dados. Vou te ensinar agora o que foi que eu fiz e ainda lidando com o fato da estrutura. Vou te mostrar um gráfico que talvez você conheça, talvez você não conheça, que é o gráfico Renko. Preste atenção. Eu botei 21R, olha só, vamos puxar lá o gráfico Renko. Esse é o gráfico Renko. Esse gráfico, ele limpa bastante as nossas oscilações do mercado. Fica super limpo, não fica? Olha, ele já é por si só um gráfico padronizado. A movimentação desse gráfico ela é totalmente padronizada. Que é o que está aqui. Ó. Cada barra dessa eu botei no 21 Renko. Então significa que cada barrinha dessa tem 100 pontos. 100 pontinhos. Branca também tem 100 pontos. Esses candles que são logo depois, ou seja, que são o movimento contrário à tendência, eles têm 200 pontos. Eles andam o dobro. A gente chama de candle de dobro. Ele abriu aqui, que era um candle de alta, caiu lá
Então, olha só, é como se ele englobasse esses dois candles, tá vendo? Ó? O tamanho dele. Então, ele tem 200 pontos. Olha só a estrutura operacional. A gente vai fazer a mesma coisa, só que num gráfico onde você tem grandes chances de melhorar o seu operacional, ainda trabalhando com a estrutura das operações. E de quebra eu vou te ensinar algo que eu desenvolvi durante muitos anos. Quando a gente tem uma linha operacional como essa vermelhinha, é aqui que é o nosso ponto, é o nosso cenário de compra. Lembra que lá eu te mostrei 3? Aqui você só tem um, que é assim, olha, o candle branco, ele te dá um sinal. Ele fala assim, olha, eu acabei de chegar na minha região vermelha. Como se fosse um ônibus que chegou na estação, que chegou na rodoviária. Aí você falou assim, olha, o meu ônibus acabou de chegar. Se o próximo candle for um candle de dobro, ou seja, um candle contrário, aqui no meu caso, amarelo, que tem 200 pontos, quando ele chega aqui em cima, que ele vai fechar, você entra na compra. É hora de você entrar no ônibus, porque ele vai embora. É quando o motorista grita, olha, tá na hora de todo mundo entrar, porque a gente vai sair para viajar. É ali que a gente entra. Então, o nosso cenário nesse gráfico Renko seria assim, ó, vou limpar de novo. A gente tem a nossa região, tudo bem. O candle branco é o nosso candle de sinal, é o candle que chegou na região. Ele falou assim, olha, pode surgir uma operação. O próximo candle, que é um candle de dobro que abriu aqui em cima e vai englobar os últimos as duas barras, do dobro, quando ele fecha, no fechamento dele, a gente entra com a compra. Ok, então eu já te falei do cenário, né? Aonde que entra na operação. Só tem agora um único cenário, entrou ali em cima. O seu stop nesse cenário, nessa estrutura, vai ficar uma barra abaixo da barra que te deu o sinal. Então, se a barra de sinal está aqui, olha, uma barra abaixo seria aqui. Então, aqui é o menos S. Também temos já o posicionamento do nosso stop inicial. Sempre uma barra, um candle abaixo de onde está te dando o sinal. Próximo, aonde é o meu gain máximo? Próxima estrutura. O seu gain máximo, por mais que a gente adoraria que fosse aqui em cima, a gente precisa respeitar os pontos que o mercado está criando. Então, olha, se o mercado estava subindo, de repente ele parou e começou a cair, começou a cair, é lá que é o nosso objetivo final. Aqui é o objetivo final da operação. Daqui para cima é tudo na base do achômetro. Não opere dessa forma. Se você quer ter consistência no seu ganho, você precisa ter consistência na sua forma de pensar. Parou de ter consistência na forma de pensar e agir, fica bem difícil que a sua conta ganhe toda hora, ganhe sempre, né? É mais fácil que você fique no 0 a 0 ou principalmente perdendo seu dinheiro. Então a gente tem sim um objetivo final. É lá no ponto que eu vou chamar de ponto A. Então no ponto A é o objetivo final. Na nossa estrutura, mais uma vez eu estou te fornecendo uma resposta para aquela pergunta extremamente objetiva, essa resposta. A saída acontece aonde foi um ponto de parada, ou seja, um ponto de inflexão. O mercado subia, no ponto A, o mercado começou a cair, mesmo que pouco, mas começou a cair o suficiente para você comprar. Então, é o nosso ponto de inflexão. Tudo bem, agora vamos para a nossa última pergunta. Então, eu sei aonde eu entro. Eu sei também aonde eu vou botar o meu stop inicial, menos S, está lá embaixo, uma barra abaixo. Eu sei onde é o meu gain final. Olha como a estrutura do desenho dessa operação mudou bastante do que a gente viu agora há pouco. Mas como é que eu vou movimentar o meu stop? Sabe aquele cenário que a gente entra numa compra ou numa venda e o mercado sobe e o seu stop menos S está lá embaixo. Você está ganhando uma boa grana, daqui a pouco ele faz isso e te tira no prejuízo. Isso é impensável. Se isso acontece por aí com você, estava num ambiente de lucro, mesmo que pouco, mas de repente, sem avisar, o mercado corrigiu o movimento e te trouxe um stop quando era lucro que estava na sua conta, isso é impensável. É importantíssimo que você saiba movimentar o stop. E o outro cenário, você está no lucro, comprou, você está ganhando, sei lá, 175 pontos. Aí você fala, quer saber? Vou pegar o meu stop e vou botar aqui bem justinho, 30 pontos de 175. Então, 30 pontos para baixo está o meu stop. Aí o mercado cai, te estopa e sobre mais 500 pontos. Isso também é super impensado. A movimentação do stop é o que vai determinar ao longo do tempo quanto a sua conta vai crescer financeiramente, quanto capital você vai crescer a sua conta. É isso aqui, ó. É essa pergunta 4. A movimentação do stop é o que vai fazer você maximizar ou não os seus lucros. Então tá bom. A movimentação do stop funciona da seguinte forma. Olha, toda vez que você entra numa operação, seja de compra ou de venda, e anda uma barra a seu favor,
andou uma barra a seu favor e fechou, você pega o seu stop e também sobe uma barra. Então, se o nosso stop estava uma barra da região, com a subida da primeira lá, a gente sobe. Então, agora a gente está aqui. Ó. O menos S está exatamente em cima da nossa região, que foi o nosso sinal. Ele subiu mais um. Acabou batendo no nosso gain. Então a operação se encerrou. Vê que é diferente. Não tinha como a gente saber dessa movimentação toda. Aqui não tem como você maximizar além do ponto estrutural da operação que dizia, olha, você precisa sair no A, que aqui pode ser sim um ponto de retorno do gráfico. Ele pode fazer tanto que veio, ele ir embora. E você não quer participar do que era lucro virar prejuízo. Eu estou te ensinando exatamente a não deixar isso acontecer. Então a gente ganhou. Mas para efeito de seu conhecimento, vamos dizer que o nosso gain não fosse ali, fosse um objetivo lá em cima. A cada barra que sobe, você sobe mais um tijolo. A cada barra que sobe como gain, você sobe atrás uma barra. Então subiu a segunda barra, você sobe mais uma. Então agora você está aqui. Subiu mais uma barra, você sobe mais uma. E você vai fazendo esse caminhar de escadinha atrás do mercado. Obviamente, respeitando os pontos de saída. Se teve um ponto de saída lá em cima, você vai caminhando. Quando você tem um objetivo, ou seja, a pergunta 3, o seu ponto de saída final, ele é longo, ele é bem distante do seu ponto de entrada, de duas uma. Ou, se você pegar uma tendência bonita como essa, ele vai até o seu objetivo final sem criar muito caso. Ou, na movimentação que você vai fazendo, a gente chama isso de movimentação barra a barra. Na movimentação barra a barra, em algum momento, o mercado vai oscilar rapidinho contra e te tira da operação, mas aí super ok. Você fez tudo certo. Toda a movimentação de stop tem certo. E você criou a sua estrutura operacional da melhor forma possível. Onde você entrou sabendo onde tinha que entrar, onde você colocou o seu stop inicial no lugar correto, onde você sabia que o objetivo final era ali, a partir dali era só achismo, e onde você sabia que a movimentação de stop tinha que seguir um padrão. Daqui para frente é você decorar isso e colocar em prática todas as vezes que você for operar qualquer ativo desse mundo afora. Você pode aplicar isso em todos os lugares, em qualquer tipo de gráfico. Estrutura operacional nunca muda. E se por um acaso você está utilizando uma técnica que não te responde essas 4 perguntas elementares que fazem parte da nossa estrutura, mude de técnica, ou então pare e tente você mesmo procurar as respostas para essas perguntas. Espero que eu tenha ajudado. Se você fizer isso todas as vezes que você for operar, se você organizar a sua casa, você vai ver que vai acontecer uma grande mudança na sua vida, na sua história com o mercado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima aula. Se você curtiu, lembre-se de favoritar aqui o vídeo e se você quiser mais conteúdos como esse, participa do meu grupo de estudos no Telegram. O link para você entrar no grupo está aqui na descrição desse vídeo. Até o próximo. Valeu! Opa! Vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá, dou dicas, crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para a galera que está realmente interessada em estudar e aprender. O link direto para você acessar está aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá.